Participe com a gente, continue nos acompanhando e, é claro, a gente fala sobre a situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Mais 100 homens da Força Nacional vão reforçar o policiamento no estado, se juntando a outros 120 que já atuavam desde a semana passada. E ainda, de acordo com o governador Eduardo Leite, mais 300 agentes da Força Nacional serão enviados nos próximos dias. Além disso, o estado também vai convocar 1.000 policiais da reserva para a atuação contra os bandidos que promovem saques e furtos em comércios, residências e até em barcos de voluntários. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Linha de Frente. Agora a gente ouve um trecho da fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Acompanhe. Força Nacional, chamamento de todos os policiais que estavam em férias, horas extras, todas as possíveis para reforçar a presença dos nossos policiais, convocação aí por edital para que até 1.000 homens e mulheres da nossa Brigada Militar atuem extraordinariamente no estado. Então estamos atuando em todas essas frentes para que a gente possa dar consequência a todos aqueles que tenham praticado crimes nessas condições e possamos ter o policiamento que melhor sustente o momento extraordinário que o estado está vivendo. Em outra frente contra a criminalidade, o senador Hamilton Mourão declarou em entrevista à Folha de São Paulo ter sugerido a Eduardo Leite pedir ao governo federal um decreto de GLO, que é a garantia da lei e da ordem, com a atuação das Forças Armadas, se considerar necessário. Bom, a gente já abre aqui a nossa roda, o debate nesta quarta-feira. Começo pelo Ricardo Rus. Ô, Ricardo, é uma tragédia sem precedentes no sul do país que merece uma reação também sem precedentes. E em meio a toda essa onda de solidariedade do brasileiro com os alimentos, mantimentos sendo enviados lá, infelizmente temos informações sobre violência, sobre criminalidade. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos aqui da bancada, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan, nossa solidariedade a todo o povo gaúcho e a todos que estão passando por essa triste situação no Rio Grande do Sul agora. Olha, sem dúvida nenhuma, há necessidade de um reforço na força policial no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo muitos relatos de voluntários, de gaúchos, de conhecidos que estão no Rio Grande do Sul, falando que está realmente havendo, nesse momento, um crescimento da violência. Foi saqueado o estádio do Grêmio, pessoas que estão tendo aí seus jet ski roubando barcos, enfim, parece que até o crime organizado tem impedido pessoas de saírem das suas casas para procurar alguns abrigos. Ou seja, percebe-se nitidamente que nesse momento, onde nós estamos vendo o Brasil inteiro se mobilizando solidariamente e despertando aí o lado positivo do ser humano, também tem os aproveitadores, também tem o lado ruim que é despertado nas pessoas. Então, por isso é muito importante o reforço da força policial, como o governador falou agora há pouco aí, que vem convocando os policiais que estavam de férias, que abriu um edital. É necessário o uso da Força Nacional, que está sendo enviada ao Rio Grande do Sul, e a fala do senador Mourão, no que diz respeito de repente, haver a necessidade de uma GLO, que nesse momento o governador Eduardo Leite dispensa, mas fica ali, caso haja de fato a necessidade, a possibilidade da implementação. Eu acho que todos os esforços agora são importantes para a gente garantir a segurança dos moradores que já estão numa situação muito difícil e de todos os voluntários que estão se dispondo a ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Sérgio Zagarino aqui nos estúdios também, são 100 os mortos por enquanto nesse trabalho de tentativa de resgate. A gente sabe que teremos mais chuvas nos próximos dias, o que deve dificultar esses trabalhos. E essa discussão sobre a GLO, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos vocês que estão em casa nos assistindo, também nos ouvindo pela rádio. Pessoal, todos nós aqui nos solidarizamos, é uma tragédia sem fim que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul e cada dia que passa as notícias, Tiago, de mortos, elas vêm subindo. O que chama atenção muito é a falta de um protocolo em relação a algumas tragédias que infelizmente vêm acontecendo diante de alguns desastres naturais nos últimos 10, 15, 20 anos no Brasil. Essa daqui do Rio Grande do Sul, ela não foi a primeira e infelizmente ela não será a última. Só que em todo ano, quando acontecem esses tipos de tragédias, eu posso aqui enumerar para vocês no ano passado, no litoral norte do estado de São Paulo, na região lá de São Sebastião, também dezenas de pessoas perderam as vidas por causa também de chuvas. Eu me recordo também no litoral sul, no Guarujá, deslizamento de morros em razão de moradias irregulares por causa de
de chuva. A gente tem cada vez mais essas questões climáticas atrapalhando a vida do dia a dia da sociedade. O que a gente tem que ter é um protocolo nacional para fazer com que, Tiago, quando aconteçam esses tipos de tragédias, as coisas elas fluam mais rápida. As respostas do poder público elas sejam mais eficazes. Talvez nós tenhamos cada vez menos o número de mortos. Talvez a gente pare de ficar discutindo para onde que vai ser gasto o dinheiro. Eu estou percebendo, Tiago, que a gente tem aqui o governador dizendo que não quer a GLO, aí o senador dizendo que tem que ter, a gente não sabe se vai ter estado de calamidade pública ou não vai, foi decretado agora. Então, assim, tem que ter um protocolo. Olha, aconteceu uma tragédia, tem que ser feito ação A, ação B, o governo federal vai atuar destinando de verba, vai ser criado um comitê, tudo dentro de um protocolo, de um procedimento. É como se fosse numa empresa, aqueles certificados, certificado ISO de garantia, que tem lá, para você fazer determinada ação, tem que seguir A, etapa B, etapa C. Aqui no Brasil também, enquanto a gente não tiver de forma séria uma discussão, uma política pública para ter um protocolo nacional em casos de desastres, infelizmente a gente vai ver esses desencontros dos poderes. Porque eu tenho certeza, se você perguntar para o governo lá, para os prefeitos que estão nessas 388 cidades atingidas, eles vão, de qualquer forma, pedir ajuda, pelo amor de Deus. Essa ajuda vai vir de onde? Do governo do estado, do governo federal? Ela tem vindo de outros estados, como o estado aqui de São Paulo, o governador Tarcísio está ajudando e muito. Outro problema, Tiago, eu percebo que a iniciativa privada, ela está ajudando, tem que ajudar mesmo, só que também de forma desorganizada. Depois a gente vai ter aqui bastante assunto para falar sobre isso. Até a logística de doação, de arrecadação, tem sido complicada nesses momentos. Eu acredito que um caminho, infelizmente, diante dessa tragédia, é a gente encontrar aí um protocolo nacional para começar a se preparar de forma melhor para esse tipo de desastre. Antes de passar aqui para o Felipe, só quero lembrar que a nossa reportagem está no sul do país, o Bruno Pinheiro em Canoas e também a Beatriz Manfredini em Porto Alegre, e ela já nos avisa aqui que começou a chover na capital do estado nesta quarta-feira, daqui a pouco a gente vai para lá. Felipe Monteiro, bem-vindo como sempre, e seguimos nessa discussão, e aliás isso vai se arrastar pelas próximas semanas, meses, e cidades vão demorar talvez mais de um ano para serem reconstruídas, né? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, nossos espectadores. Boa tarde, meus companheiros de mesa. Não é? É um dia triste, né? São dias tristes, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo que causa revolta e sentimento de dor, né? Em todos nós, humanos e brasileiros. Infelizmente, eu lembro que na década de 90, no início dos anos 2000, a gente falava toda hora que tinha que evitar, de todas as formas, o aquecimento global, a emissão de gases de efeito estufa, porque a Terra estava aquecendo e os eventos climáticos extremos estavam cada vez piores, né? Anos 90 se passaram, anos 2000 se passaram também, não é? E já foi o tempo de pensar em medidas mitigatórias. Nós temos que pensar também em medidas adaptativas. E medidas adaptativas são caras, né? É muito caro você pensar em estruturar uma ponte de forma a conter o dano por enchente. É muito caro você pensar em construir mais barragens, mais barreiras, mais muros de contenção, não é? Então, o que nós temos que ver, concordo com o Sérgio, né? Temos que ter protocolo, né? Para criar uma forma de atuação conjunta de todos os entes estatais em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. E aí, Thiago, só para colocar um ponto no que você colocou no começo, as tragédias geram no ser humano o que há de melhor, mas ao mesmo tempo gera também o que há de pior no ser humano, não é? Você vê, por exemplo, pessoas se organizando para doar águas, doar alimentos, doar materiais para as pessoas do Sul, não é? E ao mesmo tempo você vê a bandidagem, o oportunismo de algumas pessoas utilizando a dor de pessoas para, de certa forma, roubar, para, de certa forma, causar o terror, não é? Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que o governo do estado do Rio Grande do Sul, junto com o governo federal, tem que ser muito mais enérgico, né? Se tiver que decretar a decreto de garantia, lei e ordem e colocar o exército no Sul para dar segurança a essa população que já está sofrendo, né, por perdas de familiares, por perdas de entes queridos, de amigos, perdas dos seus bens materiais, sofrer também com a violência que escancara ainda uma situação como essa, né? Então, infelizmente, você vê que uma tragédia dessa monta causa solidariedade,
causa demonstração de amor, de afeto, mas também causa, no outro sentido, uma demonstração de oportunismo, né? Então, temos que pensar realmente em uma forma de atuação conjunta entre o governo federal, governo estadual e os municípios do Rio Grande do Sul, de modo a dar segurança a essas pessoas que já sofreram e estão sofrendo muito. Para fechar esse nosso primeiro giro, Rafael Macris aqui nos estúdios também, estamos falando sobre a solidariedade, sobre GLO, sobre ações federais e também dos estados que vem ajudando também o próprio Rio Grande do Sul. Boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham. Começando aqui o Linha de Frente dessa tarde, prestando a minha homenagem, as minhas condolências aí aos familiares que perderam entes queridos durante esses dias de tragédia, aqueles também que estão com pessoas desaparecidas e todos aqueles afetados de alguma forma com essas chuvas terríveis que assolam o sul do nosso país. Só para a gente poder ambientalizar um pouco quem nos acompanha agora, sobre a questão da Força Nacional. Muita gente acaba às vezes confundindo a Força Nacional com o Exército, com as Forças Armadas, e são duas coisas distintas, são duas coisas separadas. A Força Nacional, que o Eduardo Leite colocou aqui, que eles já possuem cerca de 120 homens lá no momento, estão chegando mais 100 agentes e a expectativa de mais 300 nos próximos dias, é composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, peritos, todos eles espalhados pelo Brasil, capacitados, treinados e preparados para situações como essa. Vamos lá. Vocês sabem quantas pessoas no Brasil nós temos preparadas para atuar na Força Nacional? São mais de 40 mil pessoas. E após praticamente uma semana desse desastre, a gente tem apenas 120 pessoas, 120 agentes da Força Nacional no Rio Grande do Sul nesse momento. Não tem cabimento uma coisa dessas. As pessoas lá estão sofrendo e muito. Os relatos que a gente recebe a todo momento são assustadores. Nós temos amigos lá, o Klaus, a Júlia, o Gabriel, que têm informado direto a gente sobre a situação lá. É uma situação completamente complicada. E discutir questão sobre GLO, de não dar andamento para garantir a lei e a ordem naquela região, para deslocar as nossas forças armadas para lá. Nós temos mais de 360 mil militares na ativa hoje no Brasil. É uma das maiores forças militares do mundo. E nós não temos nem 1000 lá no Rio Grande do Sul agora. Como que pode? Nós estamos numa situação de guerra nesse momento, precisando de embarcações, precisando de pessoas capacitadas. São centenas e até milhares de pessoas que ainda não foram resgatadas. O Rio Grande do Sul é um dos estados que a gente tem a maior parte da população idosa do Brasil. Imagina a dificuldade que é para você ficar resgatando esses idosos. Os animais que estão sendo deixados para trás, os corpos que estão sendo encontrados e as embarcações não têm condição de levar eles embora, porque a prioridade agora é salvar vidas. Eu acho que é isso que tem que ser colocado à frente de qualquer coisa. Nós temos que salvar vidas. Hoje pode estar sol lá em Porto Alegre, mas a frente fria está chegando. A gente sabe a previsão de mais chuvas nos próximos dias. O que está sendo feito para preparar isso? Bom, se não precisa dessa ajuda nesse momento, amanhã pode precisar. E se amanhã precisar e a gente não tiver à disposição? O que a gente vai falar para essas famílias? Então, pessoal, é hora de união. A gente está vendo milhares de pessoas se mobilizando para isso. Isso está tocando o coração de todo mundo, mostra como o Brasil é unido, mas a gente tem que... As nossas forças, os nossos governantes precisam se preparar melhor, entender a situação como está lá. A gente vê muitos prefeitos, às vezes, entrando na água para ajudar a resgatar pessoas. Isso é muito importante, a gente tem que dar os parabéns. Mas há muita coisa a se fazer ainda, não é? O Ricardo está pedindo a palavra. Vai lá, Ricardo. Só uma parte aqui. É importante a nossa audiência compreender como pensam alguns políticos. E aqui, sem nenhum tipo de bandeira partidária, nem de direita, nem de esquerda, que agora não é momento disso. Mas desde 2012, nós temos uma lei prevendo o Plano Nacional de Defesa Civil, que poderia ajudar, muito do que os colegas falaram aqui, poderia ajudar a
prevenir muitos dos problemas que nós estamos acontecendo. Óbvio, uma volumetria de chuva fora da realidade, algo como nunca visto na história do Rio Grande do Sul aconteceu. Mas se nós tivéssemos um Plano Nacional de Defesa Civil funcionando, essas tragédias, não só que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, como em outros lugares do Brasil, poderiam ser melhor evitadas. Nós poderíamos saber que rito seguir. Hoje nós estamos tendo falta de informação, a gente está nessa discussão se vale a GLO ou não, tem uma mão de obra vasta pelo Brasil, mas como o Rafa falou aqui, poucas pessoas ainda estão atuando no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós precisaríamos ter muito bem definido esse plano para, caso acontecesse qualquer tipo de catástrofe, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós sabemos qual protocolo seguir passo a passo. Assim como em outros países, a citar como exemplo aqui o Japão, faz com muita maestria.